Fala, meu amigo concurseiro. Eu sou o professor Gilson Fernandes e você está no canal do professor Gilson Fernandes no YouTube. Nós criamos esse canal aqui para te trazer informações, questões relacionadas a concurso público, notícias sobre concursos públicos e também as novidades dos mais recentes concursos públicos do país, tá? Esse canal agora está voltado para o maior concurso público que está tendo no Brasil hoje, que é o concurso público da PM do Pará. 4.400 vagas disponibilizadas para você que quer defender a lei, para você que quiser ser policial militar no Pará, tá? Nós estamos trazendo aqui algumas questões que quem vai fazer a prova da PM do Pará é o Sebrasp-CESP. Estamos trazendo essas questões para você poder treinar, tá? A gente comenta essas questões para você entender como é que o CESP trata o assunto informática na prova. Então você já começa a entender as nuances da banca, como ela se posiciona, como ela se comporta. Estamos trazendo, inclusive, questões extremamente recentes. Já temos um outro vídeo no canal, vou deixar o link aqui na descrição, caso seja a primeira vez que você esteja aqui no meu canal, tá? Então eu vou deixar aqui na descrição o vídeo, lá embaixo na descrição, e também aqui um card para poder você também ver o nosso primeiro vídeo que nós trouxemos questões do Sebrasp-CESP. Se você caiu aqui de paraquedas, considera se inscrever no nosso canal. Dá um trabalho doido fazer isso aqui, mano, e de graça para você, para poder auxiliar. É mais uma ferramenta para auxiliar você a passar nesse concurso público. Então, te considera te inscrever no canal. Se gostar do vídeo, deixa um like aí pra gente, incentiva a gente a continuar fazendo esse trabalho aqui, tá? Se tu conhece alguém que vai fazer concurso público da PM do Pará, compartilha esse vídeo com ele, manda para ele, olha, tá aí, aproveita, estuda e treina para fazer esse teu concurso da PM do Pará. Também não esquece de ativar aquele sininho ali das notificações, é bastante importante, porque toda vez que a gente posta conteúdo aqui, o YouTube vai lá e te avisa, olha, tem vídeo novo no canal do professor Gilson Fernandes. Tá ok? Beleza? Então, vamos começar nossa correção, né, de questões do CESP pela nossa primeira questão que a gente trouxe aqui, tá? Questão, inclusive, aplicada para a PM de Santa Catarina, soldado da Polícia Militar, agora, no ano de 2023. Ele coloca aqui o seguinte: acerca do Windows 10, assinale a opção correta. Vamos lá, tá? Os ícones da área de trabalho são dispostos de acordo com a instalação do Windows 10, não sendo possível alterar tal disposição. Olha, a gente sempre chama atenção para uma característica do Sebrasp-CESP, que inclusive outras bancas costumam copiar, que a gente chama de teoria da negação. O que é isso? É quando na questão, o cara que a questão ali, o avaliador, ele coloca assim: o programa não aceita, o programa não fará, não é possível. Mano, eu tô te falando de informática. Informática é muito flexível. Tem várias formas de você fazer uma mesma coisa, tá? Então, quando ele coloca aqui, olha, não são dispostos de acordo com a instalação, não sendo possível. É possível sim, tá? Os ícones, inclusive na área de trabalho do Windows 10, do padrão, tá? No padrão, o único ícone que o Windows 10 vai criar na área de trabalho é o ícone da lixeira. Justamente para que o sistema abra com mais celeridade para você, a Microsoft disponibiliza apenas o ícone da lixeira, tá? Mas se tiver outros ícones, você pode dispor de acordo com você quiser. Pode alterar tal disposição sim. Então descarta a letra A, né? Tá errada. Vamos ver a letra B. A Cortana, assistente inteligente do Windows 10, responde a perguntas relacionadas ao Windows em qualquer idioma. Olha, primeiro, o que é Cortana?
A Cortana é a assistente digital, tá? Do próprio Windows. Quando a Microsoft ela criou esse sistema operacional, ela tinha a pretensão de que ele fosse o último sistema operacional da Microsoft. Segundo Bill Gates, né? Não dá para acreditar nele, mas segundo Bill Gates, segundo a Microsoft, não existiria o Windows 11, tá? Seria o último sistema operacional e ela só iria atualizar, que nem você tem o iOS da Apple. É iOS o tempo todo, tá? É o sistema operacional da Apple. Só que aí tem versão 12, versão 13, versão 14, o meu lá tá na versão 17 ponto alguma coisa, então só iria ver atualização, tá? Mas, como eu disse, não dá para acreditar nele. No ano de 2021, né, em junho de 2021, a gente foi surpreendido, o mundo foi surpreendido com o lançamento do Windows 11. Mas quando a Microsoft lançou o Windows 10, ela queria, inclusive, inovar com esse sistema operacional. Ela, inclusive, tentou, de todas as formas, descolar a imagem do Windows 10 das versões anteriores. Porque as versões anteriores, elas não têm uma boa fama no mercado, tirando alguns, tá? Como o XP, como o 7. Os outros têm uma fama danada, tá? Porque travavam direto, eram sistemas operacionais sim, mórbidos, cinzas, muito pesados. Então, a Microsoft tentou dar uma inovada no Windows 10. E a Microsoft, ela não trabalha só com software. A Microsoft ela tem uma gama muito grande de produtos de hardware. E para cada hardware que ela tinha que ter um sistema operacional. Por exemplo, a Microsoft comprou uma empresa finlandesa chamada Nokia para ter o smartphone dela. Então tinha o Windows Phone, né? A Microsoft tem um console de videogame, que é o Xbox, um sistema operacional para ele. Cada aparelho tinha que ter um sistema operacional diferente. Quando a Microsoft lançou o Windows 10, ela queria que todos os equipamentos da Microsoft, tá, fossem gerenciados pelo Windows 10. Seria uma plataforma universal para todas essas famílias de dispositivos que a Microsoft desenvolve no mercado, tá? E entre essas novidades do Windows 10, quando ela lançou esse novo sistema operacional, ele veio recheado de novidades. Entre as novidades veio a Cortana. A Cortana é uma assistente digital que faria mais ou menos o que a Alexa faz na Amazon, o que a Siri faz na Apple. Seria essa assistente digital. Em vez de se a tua casa toda automatizada fosse gerenciada pelo Windows, em vez de dizer Alexa, acende a luz da sala, você dizia Cortana, acende a luz da sala. Tá? Ela seria essa assistente digital. E também a Cortana estava sendo treinada para ser a próxima inteligência artificial da Microsoft. Só que aí o Bill Gates se encanta com quem? Com a OpenAI do ChatGPT. O ChatGPT é um sucesso extraordinário em matéria de inteligência artificial, tá? E a Microsoft tinha investido na OpenAI $1 bilhão. Elon Musk também, o Bezos também, né? O Elon Musk, inclusive, se afastou da OpenAI porque diz que a inteligência artificial dele estava entrando em contradição com alguma coisa da Tesla, com a inteligência artificial da Tesla, então ele se afastou. Mas a Microsoft, depois do sucesso do ChatGPT, ela foi lá e injetou $10 bilhões na OpenAI, né? E praticamente se tornou dono do ChatGPT e ela está implementando essa inteligência artificial em todos os produtos. No Microsoft Edge, que é o navegador de internet da Microsoft, no site de busca e pesquisa da Microsoft, que é o Bing. O Windows 11 está vindo com um monte de novidade aí, todo baseado em inteligência artificial e, por consequência, a Microsoft anunciou o sepultamento da Cortana agora, final de 2011, tá? Então ela vai desaparecer, apesar de estar no Windows 11, segundo a Microsoft, ela será substituída pelo ChatGPT. Então ela tinha essa pretensão, mas se o teu edital pede o Windows 10, ela é sim a assistente digital do Windows 10, mas ela não responde perguntas relacionadas ao Windows, ela responde perguntas relacionadas ao Windows também, se você fizer perguntas sobre ele, tá? Mas é ela que vai abrir teus aplicativos, ela tem condições de fazer buscas na internet para você, é uma secretária, tá? Digital que você tem ali disponibilizada para te servir, tá? E em qualquer idioma não, só uma novidade não, uma curiosidade. Quando o Windows 10 foi lançado aqui no Brasil, a Cortana não veio.
A Cortana não veio porque ela não falava português, né? Ela só falava inglês. A Microsoft ensinou o português para ela e ela veio numa outra atualização, tá? Então isso aqui também tá errado. Vamos ver a letra C. No Windows 10, é denominada central de configurações a opção que permite explorar, alternar e renomear arquivos. Não. Essa opção que permite que você faça isso, tá? É o explorador de arquivos. Você consegue explorar os arquivos, alterar arquivos, alterar nome de arquivos, renomeá-los, alterar a posição de pasta, tá? Isso não é da central de configurações. Opa, descarta então a letra C, tá? Vamos ver a letra D. O Windows 10 o Windows 10 é um sistema operacional da Microsoft utilizável em desktops, laptops, aparelhos de videogame, dispositivos móveis, como tablets. Positivo. Te falei que a Microsoft ela queria que esse sistema operacional servisse de base para todos os aparelhos da própria marca. Então, se fosse o Xbox, seria o Windows, Windows 10. Se fosse um tablet, o Windows 10. Uma hub de uma Smart TV, o Windows 10. O Windows, inclusive, deixou de ser o Windows Phone para ser o Windows 10 Mobile. Então, é sim o sistema operacional de todos os aplicativos, todos os aparelhos, tá? Os dispositivos da Microsoft. Então, a gente fica isso aqui já, olha. Considera como assertiva correta a letra D. Vamos ver na letra E. No Windows 10, por que ela está errada, tá? No Windows 10, um item que for copiado ficará armazenado na área de trabalho. Não, de jeito nenhum. Aquilo que você copiar dentro do Windows, ele vai para a área de transferência. O que é a área de transferência? A área de transferência é a parte da memória que o Windows reserva para o funcionamento de 3 ferramentas: o recortar, o copiar e o colar. É para a área de transferência do sistema operacional, que vai tudo que você copia e recorta e da onde vem tudo que você cola. A área de transferência ela também pode aparecer na tua prova com o nome de clipboard, tá? Clipboard, tá? Clipboard. E se você quiser ter acesso ao histórico do Windows, você pode usar a tua tecla Windows V. Para você ter acesso a esse histórico, você usa a tecla Windows mais o V. Mas não é ela a assertiva da primeira questão, tá claro? Então, nesse caso, a gente vai ficar como assertiva correta a letra D. Deu para entender? Ficou claro? Bacana? Vamos ver nossa segunda questão. Ele coloca aqui o seguinte: assinale a opção que apresenta uma solução de armazenamento de arquivos em nuvem. O que significa isso? É que a gente está vivendo uma época de convergência tecnológica. Inclusive, o Windows 10 é baseado nessa... A palavra de ordem do Windows 10 é a palavra convergência, convergência tecnológica. Tudo está convergindo para a internet. E hoje a gente vive o conceito de nuvem. Foi o Google que veio com esse conceito, tá? O Google que veio dizendo que hoje pairava sobre a cabeça da humanidade uma grande nuvem de informações, tá? Só que não existe nuvem nenhuma. Essa nuvem de informações é representada pela internet. A gente sabe que as informações da internet estão armazenadas em servidores, em provedores espalhados no mundo todo, tá? Mas o Google veio com esse papo de nós temos aí essa nuvem e criou-se o conceito de nuvem, criou-se o conceito de nuvem relacionada à internet. E vários serviços passaram a ser oferecidos, tá? Hoje você tem plataformas sendo oferecidas através
da internet, hoje você tem infraestrutura sendo oferecida através da internet, você tem software sendo oferecidos em nuvem na internet, ou você tem uma gama muito grande de serviços e você tem o armazenamento de dados em nuvem, no que nós chamamos de cloud storage. O cloud storage é armazenamento de dados em nuvem. Por exemplo, quando você cria uma conta da Microsoft, a Microsoft te dá de graça 5 GB no servidor dela para você armazenar arquivos. O Google te dá 15 GB para você poder armazenar arquivos no drive dele, tá? E é teu, isso aí tu não paga nada. A questão é que existe uma coisa chamada de pagamento sob demanda. Se tu precisar de mais espaço, além dos 5 GB, além do que o Google também te oferece, além da Microsoft do Google te oferece, aí tu vai lá e paga. Tu compra, digamos, 100 GB, 1 tera, tu paga segundo tu precisares, tá? Então, vários serviços começaram a aparecer de armazenamento em nuvem. Por exemplo, você tem aí o Dropbox, você tem o OneDrive, você tem o Google Drive, você tem vários locais onde você pode armazenar dados em nuvem. É justamente o que ele está perguntando aqui. Que é uma solução onde eu posso, o que posso considerar como armazenamento de dados em nuvem. Ele coloca aqui, é uma NordVPN? Não. Tá? VPN seria um tipo de rede, seria uma Virtual Private Network, seria uma rede privada virtual. A VPN, ela é um tipo de rede que usa um meio inseguro para a transmissão de dados de forma segura. Porque durante a conexão entre as máquinas conectadas, forma-se o que nós chamamos de tunelamento. Um túnel virtual e as informações que são transportadas ali, elas são criptografadas. Tá claro? Mas isso não é armazenamento em nuvem. Seria o Dropbox positivo, olha. Dropbox é uma solução de armazenamento em nuvem. Já ficamos com a quarta letra B. Seria Netflix? Não. Netflix seria um exemplo de software as a service. Software sendo oferecido para você como serviço, ou seja, você tem o aplicativo, você baixa o app e usa o serviço a partir do app. Office 365 seria uma solução em nuvem também, mas para software, tá? Não armazenamento de dados. Seria o Spotify? Também não. Seria o que a gente falou também na questão de software como serviço através de nuvem. Então, segunda questão, a gente fica aqui com uma assertiva correta, tá? A letra B. Bacana? Vamos ver. Nossa terceira questão. Ele coloca aqui o seguinte, olha. Ele dá uma imagem, né? Inclusive uma imagem, um fragmento da interface do LibreOffice Writer, Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Rondônia. Vamos lá. Com base na imagem precedente, essa aqui, que representa parte da tela de edição do programa LibreOffice Writer, versão 7.2, assinale a opção que corresponde ao resultado gerado. Olha lá, a opção que corresponde ao resultado gerado após o usuário selecionar apenas o título do documento e em seguida clicar na ferramenta, nessa ferramenta aqui, tá? Uma das características também das questões do Sebrasp, quando chega editor de texto, programa de planilhas, navegadores de internet, ela adora colocar figurinha, adora colocar desenho na prova. Gilson, olha, mas está muito pequenininho, eu não estou enxergando. Deixa eu aumentar ela aqui para você ver. Olha aqui, olha. Bem aqui, ó. Seria essa ferramenta bem aqui, ó. Tá? Que ele está se referindo. Inclusive, aqui na própria janela que ele está dando, ela está bem aqui, ó. Tá? Ela está bem aqui, na parte de efeitos de fonte, tá? Mas presta bem atenção. Se a pessoa selecionar somente esse título desse documento, como ele está dando, vier aqui, olha, e selecionar, você vai observar que esse título desse documento, ela está o quê? Está com efeito negrito, está com efeito sublinhado, e ele foi centralizado. Gilson? Centralizado é um efeito, é formatação? Sim. Por quê? O documento, sendo digitado no modo padrão, qual é o modo padrão de documentos no Writer? Tipo de fonte, Liberation Serif.
Tamanho de fonte, 12. Cor de fonte, automático. Espaçamento entre linhas, simples. Alinhamento de parágrafo, alinhado à esquerda. Então, documento padrão no Writer, o alinhamento é à esquerda. Se você aplica centralizado, alinhamento à direita ou justificado, o que vai acontecer? Você está aplicando formatação. Se bem que o alinhado à esquerda também é uma formatação. Então, mas no padrão, era para isso aqui estar alinhado à esquerda. Essa ferramenta, ela é a ferramenta que permite que você limpe, retire a formatação. Você pode retirar a formatação, tá, aplicada numa parte do texto. Então, se ele selecionar o título do documento, Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Rondônia, e clicar nessa ferramenta, o que vai acontecer? Ela vai te perder o negrito, ela vai perder o sublinhado e o título vai voltar para a esquerda, porque é a formatação padrão de documentos. Deu para entender? Bacana? Então ele coloca aqui, olha, se o usuário clicar nessa ferramenta, será removido apenas o sublinhado do título. Não, porque além do sublinhado ele está negrito centralizado. Então descarta a letra A. A formatação do título será removida e ele será alinhado à esquerda. Positivo, olha. Já ficamos aqui, olha, com a assertiva correta, a letra B. A formatação do título será removida e ele vem para a esquerda. Se tiver a letra B, vamos ver a letra C? A formatação do título será removida, entretanto ele permanecerá no centro. Não, ele vem para a esquerda, então descarta a letra C. O título será removido do documento? Não, de jeito nenhum. Será removido apenas o negrito do título? Não, e o sublinhado? Tá? E o sublinhado? E o centralizado? Então, terceira questão simples até, né? Nós ficamos com uma assertiva correta, a letra B. Deu para entender? Ficou claro? Tá? Questão simples, questão de Writer, tá? Do LibreOffice. Vamos ver. Nossa quarta questão. Assinale a opção que apresenta a combinação correta para expressar a referência fixa da coluna e a relativa da linha, considerando-se a célula E6 em sua planilha. Olha só, o que é isso? Referência fixa. É que se você fizer operações com o calque que ele está pedindo aqui, assinale a opção que apresenta a combinação correta para expressar a referência de colunas. Ah, tá, Excel. Gilson, não cai Excel para gente. Eu não quis mexer na questão. Eu poderia ter colocado aqui calque e tudo bem, mas eu não quis mexer na questão como ela foi cobrada. Mas deixa eu só te dizer, não importa o que tiver aí, o comportamento do programa vai ser o mesmo. O Calc abre as planilhas do Excel. O Calc edita as planilhas do Excel. E ele salva, inclusive, com a extensão XLS. XLSX do Excel. Então, não importa se aqui está escrito, foi digitado Excel, mas se aqui tivesse Calc, tá? Valeria do mesmo jeito. Sem problema nenhum. Eu só não quis mexer no enunciado da forma que ela foi cobrada. Tá claro? Então, vale para Excel e vale para Calc essa correção. Entenda o seguinte. Quando você está trabalhando com funções no Calc ou no Excel, quando você usa, por exemplo, alça de preenchimento, ou quando você copia uma função de uma célula para outra, as referências de células elas tendem a ser ajustadas. Tá? Por exemplo, ele está falando aqui na célula E6. Se eu clicasse aqui, só um exemplo, tá? Vamos dizer que na fórmula está aqui a célula E6. Aí, se eu clicasse, por exemplo, na alça de preenchimento aqui dessa célula e arrastasse, isso aqui viraria E7, porque eu estou arrastando na coluna. Isso aqui viraria E8, a linha ia alternar. Ou seja, se você for copiando essa função para outras células, a tendência do programa é o quê? Ajustar as referências. Mas, às vezes, digamos que trabalhando no Calc, ou também até mesmo no Excel, você, ao copiar uma função de uma célula para outra, você não quer que aquela referência seja alterada. É o que ele está falando aqui, olha, referência fixa. Só que as referências dentro desse programa, no que diz respeito à célula, tá? Elas podem ser relativas, elas podem ser mistas ou elas podem ser fixas, absolutas, tá?
Por exemplo, célula, do jeito que ele coloca aqui, olha. Célula é 6. Isso aqui eu chamo de referência relativa. Por quê? Se eu clicar na minha alça de preenchimento e começar a arrastar aqui, na coluna, isso aqui vira é 7, é 8, é 9, é 10, é 11. Ou seja, eu estou arrastando na coluna, a minha linha vai alterando. Se eu arrasto, digamos, na linha, a minha alça de preenchimento, isso aqui começa a virar F6, G6, H6, ou seja, a minha coluna já vai alternar. Tá claro? É porque tanto a minha coluna como a minha linha, elas são relativas, tá? Mas eu posso fixar, por exemplo, ao copiar, eu posso fixar uma coluna, eu posso fixar uma linha, tornando ela absoluta. Como? Eu costumo dizer que você vai ter que enfiar a mão no bolso, mano, não tem jeito. Você vai ter que dar dinheiro para elas. Para tornar alguma coisa absoluta numa função no Excel, no Calc, você vai ter que dar dinheiro, porque tanto a coluna como a linha ou a célula, elas são corruptas. Se tu der dinheiro, tu não sai, elas não se movem, elas permanecem, elas não mudam quando você copiar. Tá claro? Por que eu estou dizendo que você vai ter que dar dinheiro para elas, elas são corruptas? Porque a gente vai usar o recurso do cifrão, o símbolo da moeda. Só que dependendo da posição que o cifrão se encontrar na função, você vai estar amarrando um determinado elemento. Gente, isso pode aparecer em prova com o nome de congelar, fixar, amarrar. Pode ter, o importante é você entender o que vai acontecer. Tá claro? Não importa como é que ele vai chamar. Ele está chamando aqui de fixar. Tá claro? Por exemplo, se eu digitar uma função aonde a minha célula é 6, tá? Eu digito isso aqui, olha, cifrão é 6, tá? Se eu digitar isso aqui dentro de uma função, o que eu estou dizendo para o Calc ou para o Excel? Olha, mano, quando eu copiar essa função para alguma parte da minha planilha, a coluna não pode variar nunca, tá? Tu não pode transformar isso aqui na D ou na E, na F, na G, na H, não. Tu tem que repetir a coluna E. A linha, olha, eu não estou nem vendo, tá? Faz aí conforme a necessidade, mas a coluna, tu tem que repetir a coluna E, tá claro? Só que eu posso digitar isso aqui também, olha, desse jeito. Cifrão 6. Se eu digito desse jeito, o que eu já estou dizendo para o programa? Olha, quando eu pegar a minha função e copiar para alguma célula na minha planilha, a coluna, olha, te vira, dá teu jeito. Pode ser a D, pode ser a F, a G, a H, não me interessa. Mas a linha, tu tem que repetir a linha 6. Tá? Tu não pode transformar isso aqui em 5, em 7, em 8, em 9. Não. Tu tem que repetir a linha 6. Então, quando eu vou posicionar aqui o meu cifrão à esquerda do meu identificador numérico, no caso, eu amarro a minha linha. Eu dou uma grana para a linha não sair do lugar. Aqui, eu dei uma grana para a coluna não sair do lugar. Aqui, eu dou uma grana para a minha linha não sair do lugar. Isso aqui, eu já vou chamar de referência mista. Por que a minha referência aqui é mista? Porque a minha coluna, ela é absoluta, ela é fixa. Mas a minha linha, ela é relativa. Aqui, a minha coluna é relativa, mas a minha linha, ela é fixa. Deu para entender? Só que eu ainda posso digitar isso desse jeito aqui, olha. Cifrão e cifrão 6. Quando eu digito isso, o que eu já estou dizendo para o programa? Olha, quando eu copiar essa função para alguma célula na minha planilha, nem a coluna, nem a linha podem variar. Mano, numa planilha de cálculo do Excel e do Calc, o que surge, o que nasce do cruzamento da linha com a coluna? Uma célula. Então, quando eu posiciono meu cifrão à esquerda do meu identificador alfabético e à esquerda do meu identificador numérico, eu amarro a minha célula. Você vai ter que dar muito mais grana para a célula. Ela é muito mais corrupta do que os outros. Tá claro? Ou seja, eu fixo tanto a linha como a coluna. Então, isso aqui eu chamo de referência absoluta. Tá? Absoluta. Então, as referências de células, elas podem ser relativas, elas podem ser mistas, ou elas podem ser absolutas. Ele está perguntando aqui o seguinte, ele quer a referência fixa da coluna, olha aqui, olha. Mas ele quer a referência relativa da linha.
Então, nesse caso, a gente tem essa aqui, olha. Ele fixa a coluna, mas deixa a linha relativa. Olha aqui, olha. Assertiva já está aqui na letra A, olha. Coluna fixada absoluta e a linha relativa. Então, a gente já fica uma assertiva correta a letra A. Seria essa aqui? Não, isso aqui é uma referência relativa. Isso aqui é o inverso, né? A coluna é relativa e a linha é absoluta, não é o que ele está pedindo. Aqui, a referência toda é absoluta, porque a coluna e a linha estão amarradas, então a célula está amarrada. Isso aqui está a célula. Isso aqui não vai rolar, isso aqui não vai rolar, isso aqui está errado. Então, quarta questão da nossa correção aqui de questões do Sebrae FICESP, para você que está se preparando para o concurso público da PM, tá? A nossa assertiva correta é a letra A. Dá para entender? Ficou bacana? Ficou legal isso? Gente, chegou até aqui, dá um like pra gente, tá? Muito ver, a gente não tá aqui somente dizendo porque aquilo tá certo. Não, a gente tá espremendo a questão, tá te dando até mesmo conteúdo aqui nessa correção. Então, dá um like aí pra gente. Valeu, tá? Vamos ver, ainda temos mais. Nossa quinta questão, tá? Ele coloca aqui, só o detalhe, tá? Nós temos nas nossas redes sociais, além do nosso canal no YouTube, eu tô lá no Instagram também, postando coisas de concurso público. É Gilson _ Fernandes. Por que _? Porque eu queria usar o meu nome. Aí eu coloquei Gilson Fernandes. Não deu. Tinha que ser Gilson Fernandes, 200 mil, não sei o quê. Tá, não quer. Aí eu coloquei Gilson _ Fernandes. Não pode, tem que ser Gilson _ Fernandes, 9 mil, não sei o que. Não quer. Aí eu testei, deixa eu ver, Gilson _ Fernandes. Passou, pronto, beleza. Então tem 2 underline, não é frescura não. É porque era como eu queria usar o meu nome lá no Instagram. Não esqueça de seguir a gente lá, tem Facebook, Twitter. Dá uma olhada nas nossas redes sociais, tá? A gente sempre tá postando coisa de concurso público lá, tá? Então vamos ver aqui o que ele coloca. Quinta questão. Os navegadores ou browsers usados para acessar conteúdo na internet possuem um recurso que permite visualizar a lista de sítios recentemente visitados pelo usuário. Esse recurso é denominado, mano, pelo amor de Deus, tá? Isso é questão, olha, da Polícia Civil da Paraíba, papiloscopista do ano de 2022. Não é tão antiga, não, é recente a questão. Tá claro? Presta bem atenção. Todos os sites que você usar o navegador para acessar, ele vai fazer a anotação do site que você visitou. Ele vai fazer essa anotação a partir de uma lista que a gente chama de histórico. Histórico de navegação. Não confunde histórico com favoritos. O histórico é a lista automática. Acessou o site, ele já registra que você passou ali, tá? Os favoritos é aquela que você cria. Você cria a lista, no caso. Eu gostei desse site, você vai adicionar nos favoritos. Qualquer browser, você adiciona os favoritos pressionando a tecla Ctrl D. Ctrl D, você inclui um site nos seus favoritos. Qualquer browser vai rolar isso. Tá claro? Então ele quer saber, a questão é extremamente simples, né? Como é que você visualiza a lista de sites, sítios recentemente visitados pelo usuário? Esse recurso é denominado de histórico. Ele coloca aqui, busca, não. Favoritos, não. Favoritos é, como eu falei, a lista que você cria, tá? Não aquele cria automaticamente. Downloads, não, ele tem um histórico de downloads, mas não é esse. Coleções, também não. Histórico positivo, tá? A gente fica com uma assertiva correta. Na quinta questão, a gente fica com a letra E. Simples, né? Bem simples a questão. Vamos ver nossa sexta questão. Ele coloca aqui o seguinte, ó. No aplicativo Explorador de Arquivos do Windows, assim como nas caixas de diálogo para seleção de documentos, a tecla que pressionada permite por meio do mouse, selecionar alternadamente vários arquivos dispostos em uma mesma pasta. Olha só, se ele está falando
de explorador de arquivos, ele está falando no Windows 10, tá? Justo por quê? Porque no Windows 7 é o Windows Explorer. A partir do 10 passou a ser explorador de arquivos. No Windows, você pode fazer seleções. As seleções, elas são seleções padrão, elas podem ser alternadas ou elas podem ser por extensão, estendidas. A seleção padrão, quando é que ela ocorre? Quando, por exemplo, eu venho aqui só para você entender, tá? Deixa eu tirar aqui. Digamos, eu venho, seleção padrão. Eu seleciono a palavra aplicativo. Se eu vier aqui selecionar a palavra alternadamente, a palavra aplicativo perde a seleção. Se eu vier aqui selecionar a palavra arquivos, o que vai acontecer? A palavra alternadamente perde a seleção. Então, eu posso fazer seleções, tá? No caso aqui, eu posso fazer seleção do tipo padrão, tá? Eu faço uma seleção, imediatamente a outra perde o que se tivesse feito alguma seleção anterior. Só que essas seleções, elas podem ser aleatórias. Por exemplo, se lá no meu Windows, tá? Eu seleciono, digamos, eu abro um documento do Word. Venho aqui, seleciono, não tenho nada selecionado, tá? Lá no Word, eu posso selecionar a palavra aplicativo. Eu posso depois selecionar minha palavra, fazer a seleção da palavra seleção, depois fazer a seleção da palavra alternadamente. Eu faço seleções aleatórias, seleções alternadas. Para isso, eu pressiono minha tecla Ctrl, tá? Minha tecla Ctrl permite que eu faça seleções aleatórias. Só que eu posso também fazer seleção, tá? Por extensão, estendida, digamos. Eu venho aqui, seleciono a palavra como. Se eu vier e selecionar a palavra documentos, todas essas palavras até aqui serão selecionadas. Seria seleção por extensão. Mas aí eu pressiono minha tecla Shift. Seleção padrão. Eu seleciono uma, a outra perde a seleção. Seleção alternada. Pressiono Ctrl, faço quantas seleções alternadas eu quiser. Seleção por extensão. Pressiono a tecla Shift e estendo a minha seleção. Justo, mas ele não está falando de Word, ele não está falando de Writer, ele está falando de explorador de arquivos. Positivo. Se eu for no explorador de arquivos, eu posso fazer seleções, como ele está querendo aqui, alternadas, pressionando Ctrl. Se eu pressionar Ctrl, eu faço seleções, quantos arquivos alternados eu quiser. Se eu pressionar Shift, eu estendo a minha seleção. Eu seleciono um arquivo aqui em cima, se eu clicar no outro arquivo aqui embaixo, todos os arquivos entre os que eu selecionei e cliquei ficarão selecionados, é a minha seleção por extensão. E também posso fazer essa minha seleção padrão. Selecionar um, o outro perde a seleção, se ele foi selecionado anteriormente. Deu para entender? Então, você tem seleção padrão, seleção alternada, tá? E seleção por extensão. Se lá no Windows ele quer a seleção alternada, olha, alternadamente, vários arquivos dispostos em uma mesma pasta, eu pressiono minha tecla Ctrl, tá? Simples a questão. Então, ele coloca aqui, se eu pressionaria Shift, não. Pressionaria Ctrl, positivo, olha. Já ficamos com uma assertiva correta, a letra B. Seria a assertiva correta Tab? Também não. Alt? Também não. Insert? Também não. Então, sexta questão, assertiva correta é a letra B. Você faz seleções aleatórias com Ctrl, você faz seleções estendidas usando Shift. Deu para entender isso? Bacana? Vamos ver nossa sétima questão. Em um quartel do Corpo de Bombeiros, o soldado João, ao utilizar o seu computador de trabalho, excluiu via rede um arquivo do computador do soldado Pedro, que estava em outra seção do quartel. Os dois militares usavam o mesmo sistema operacional, o Windows 10. Considerando-se essa situação hipotética e o sistema operacional utilizado, o Windows 10, é correto afirmar que, olha, está tratando aqui de que o soldado João
excluiu um arquivo do computador Pedro, tá? Se ele estava em um computador e ele excluiu o arquivo em outro, significa que ele estava em rede. Como ele coloca aqui, olha, via rede. Quando você deleta um arquivo no Windows, por padrão, o programa vai querer depositar esse arquivo na lixeira do computador, tá? Por que esse padrão? Porque o programa te dá a opção de resgatar, tá? Ele vai lá, deposita o arquivo na lixeira, porque ele pode acreditar que você se equivocou. Já aconteceu com você? Ih, não era para eu ter fechado o programa, ih, não era para eu ter deletado isso aqui, você se equivocou. Ou então ele acredita que não é você que está diante do seu computador. Alguém de forma alternada ou proposital foi lá e deletou um arquivo. Ele deposita na lixeira, te dando a possibilidade de resgatar, tá? Para você deletar esse arquivo e ir para a lixeira, basta selecionar o arquivo e pressionar a tecla Del, tá? Só isso. Você vai ter que confirmar o Windows 10. Ele vai te perguntar, você tem certeza que deseja mover esse arquivo para a lixeira? Você vai lá, clica em sim ou não. Agora, se você quer deletar um arquivo no seu computador, você tem certeza que você não vai precisar desse arquivo. Não quer que o arquivo seja depositado na lixeira, o que você faz? Pressiona a tua tecla Shift Del, seleciona o arquivo, Shift Del e vai ter que confirmar, porque ele vai te perguntar, você tem certeza que deseja excluir de forma permanente esse arquivo sem que o mesmo seja depositado na lixeira? Você vai lá e clica em sim ou não, tá ok? Então Del ele joga na lixeira, Shift Del ele não joga na lixeira. Existe alguma outra possibilidade de somente pressionando Del o arquivo não ir para a lixeira? Existem 3 situações. Quais? Primeiro, se a lixeira estiver cheia. O tamanho da lixeira não é infinito, não. O Windows ele marca ali um espaço para usar como lixeira. Se você vai deletando e a lixeira enche, ele não cabe mais nada, ele vai jogar fora direto. Ele vai dizer, mano, não cabe mais nada aqui, tu não dá uma manutenção, tu só deleta, a lixeira tá cheia. Eu vou deletar direto. Então o arquivo não vai para a lixeira se a lixeira estiver cheia. Se o arquivo for maior do que a lixeira, tá? Por exemplo, eu vou falar em tese, tá? Só para você entender. Digamos que o Windows marcou um espaço para usar como lixeira de 500 MB. Mas tu tá deletando um arquivo com 1 GB, tá? Ele vai dizer, olha, não cabe, o arquivo é muito grande. Então o arquivo não vai para a lixeira se a lixeira estiver cheia, se o arquivo for maior do que a lixeira, ou então se você deletar esse arquivo de um dispositivo de armazenamento externo ou compartilhado em rede. Se você deleta esse arquivo de um pendrive, se o arquivo está compartilhado em rede, você vai lá e deleta, ele não vai para a lixeira. Então, o arquivo não vai para a lixeira no Windows em 4 situações. Se você pressionar Shift Del, se a lixeira estiver cheia, se o arquivo for maior do que a lixeira, ou se você deletar esse arquivo de um dispositivo de armazenamento externo ou compartilhado em rede. Na questão aqui, ele diz o seguinte, que o João deletou, excluiu um arquivo via rede, ou seja, estava compartilhado do computador Pedro, tá? Então, o que vai acontecer? Já era, mano. Já era. O arquivo foi, tá? Ele não foi depositado na lixeira. Ele foi deletado direto, tá? Então, ele coloca aqui. O arquivo excluído poderá ser recuperado se Pedro selecioná-lo na lixeira de seu computador, em seguida clicar com o botão direito do mouse e, por fim, escolher a opção restaurar. Ele não vai poder fazer isso porque o arquivo não vai estar na lixeira do computador do Pedro. Só porque o arquivo estava no computador do Pedro, o João deletou ele no outro computador, mano, já era. Ele não vai para a lixeira do computador Pedro, tá? Então, descarta a letra A. Vamos ver a letra B. O soldado João pode ter sido por ter sido responsável pela remoção do arquivo, será a única pessoa capaz de recuperá-lo usando, neste caso, a tecla de atalho Ctrl+Z. Não! Presta bem atenção. Se o arquivo estivesse no computador do João, ele selecionasse o arquivo, deletasse, imediatamente após essa ação, ele pressionasse Ctrl+Z, o arquivo voltava. Mas tinha que ser imediatamente após essa ação. Não adianta deletar aí, começar a mexer, fazer outra coisa, depois voltar lá, o arquivo não volta mais. Deu para entender? Mas o arquivo não estava no computador dele, o arquivo estava no computador do Pedro. Então, descarta a letra B. Vamos ver a letra C. O arquivo não se encontra na lixeira do computador do soldado Pedro. Positivo. Tá? O arquivo não se encontra na lixeira do soldado Pedro. Não está lá não, mano. Ele foi deletado direto. Assistimos com a letra C.
O arquivo encontra-se na lixeira do computador do soldado João? De jeito nenhum. O arquivo nem estava no computador dele. O arquivo foi enviado diretamente às lixeiras dos dois computadores envolvidos na conexão, devido ao fato de ter sido excluído via rede. De jeito nenhum. Então, sétima questão, a gente fica como assertiva correta a letra C. Deu para entender? Tá? Questões de lixeira, coisa tão simples do Windows, né? Foi cobrada aqui nessa prova do CESP, tá? Vamos ver nossa oitava questão. O programa que combina as características de Trojan, olha, programa que combina características de Trojan e de backdoor, já que permite ao atacante acessar o equipamento remotamente e executar ações como se fosse usuário. É conhecido como, olha, para você poder acessar um equipamento remotamente, você tem que ter um software específico para isso. Existe um tipo de malware que nós chamamos de Trojan. Olha, Trojan, Horse, cavalo de Troia, tanto faz o capeta como a mãe dele, não tem diferença. O Trojan, inclusive, tem esse nome por conta da similaridade da história. Você deve conhecer a história do cavalo de Troia, né? Construíram um cavalo imenso, grandão, né? Bonito, levaram para a porta da cidade. A galera achou que aquilo era um presente, pegou o cavalo e arrastou para dentro da cidade. E à noite estava cheio de malaco lá dentro do cavalo, né? Ou seja, era um presente, mas era, na realidade, uma roubada, tá? O Trojan tem esse nome justamente por isso. Um Trojan, ele pode ser oferecido como um software gratuito, uma apresentação em PowerPoint, às vezes as pessoas mandam aquelas apresentações, né, de autoajuda para as pessoas, pode estar embutido ali, tá? Um sistema chamado de estenografia, tu não vai ver o Trojan embutido ali, tá? Então o Trojan entra, se instala. E só que um Trojan, ele apesar de precisar de um hospedeiro para entrar no computador, ele não é um vírus. Por quê? Ele não se duplica. Ele entra, se instala e cumpre a missão dele. Quais as missões de um Trojan? Primeiro, um Trojan permite acesso remoto a máquinas conectadas, tá? Inclusive, o Trojan, existe um tipo de Trojan chamado de ProRAT ou ProRAT, tá? RAT de Remote Access Tool, ferramenta de acesso remoto. O Pro é de Professional. Então, você tem uma ferramenta de acesso remoto profissional. Então, você pode usar um programa desse para poder acessar remotamente uma máquina, tá? Um Trojan também pode ser usado para criar backdoor. O que é backdoor? Backdoor, na tradução literal, porta secundária, uma porta dos fundos. Abre-se uma brecha no sistema, o sistema está todo fechadinho, está todo bonitinho, está todo redondinho, só acessa ali quem tem autorização. Mas um Trojan, ao entrar, conseguir entrar e se instalar, ele vai lá no sistema e escancar uma brecha. Tá? Quem sabe da existência dessa brecha pode acessar o sistema a hora que quiser, entrar e sair do sistema a hora que quiser, sem precisar passar pelo processo de autenticação padrão. Tá claro? Porque tem uma porta secundária aberta dentro do sistema. Então, o Trojan, ele também pode abrir backdoor. Trojan também pode entrar e instalar outros tipos de malwares. Um Trojan entra e instala, digamos, um spyware, um programa espião que vai ficar te monitorando, tá? E monitorando o teu comportamento no teu computador. Então, tem várias utilidades, tá claro? Então, o Trojan, ele é uma ferramenta de acesso remoto profissional. Só uma curiosidade, tá? Mesmo um Trojan sendo considerado um malware, ele pode ser usado de forma legal também. Inclusive, tem Trojan que é usado por administradores de rede para acessar terminais. Entenda o seguinte, um Trojan, ele é um tipo de software composto por duas partes. Uma parte cliente e uma parte servidora. O cara que usa o Trojan para configurar e dar manutenção em rede, o que ele faz? Instala no computador dele a parte servidora e nos terminais da rede ele instala a parte cliente. Aí existe o que nós chamamos de conexão direta, ou seja, os terminais, os clientes, solicitam conexão com o servidor. Ele autentica esse terminal, conecta ao servidor e serve os recursos para esse terminal poder funcionar. Então, isso é um Trojan sendo usado de forma legal com conexão direta.
Quando um Trojan ele é utilizado como malware, o que acontece? O cara fica com a parte cliente e envia para a vítima a parte servidora configurada para conexão reversa. O que é a conexão reversa? No exemplo que eu te dei ainda agora, é o terminal cliente solicitando conexão com o servidor. A conexão reversa é o servidor solicitando conexão com o terminal, tá? Então ele fica com a parte cliente, manda para a vítima a parte servidora. Quando ele consegue se instalar lá do outro lado, que está tudo funcionando, ele solicita a conexão com esse computador aqui. Eu aceito. Pronto. Teu computador virou um servidor do meu. Eu vou ter acesso, só que eu deixei todas as travas abertas aí, eu acesso todas as partes do teu computador, inclusive controlando ele à distância remotamente. Tá claro? Então esse tipo de ferramenta é feito por um Trojan do tipo RAT, um ProRAT, um Remote Access Tool, uma ferramenta de acesso remoto profissional. Tá claro? Então olha aqui, olha. Eu já tenho assertivo aqui na letra A, olha, um RAT. É quem vai fazer isso aqui, tá? Seria um ransomware? Não. Ransomware é um tipo de malware de sequestro de dados. Ele entra no sistema, ele criptografa todos os dados do sistema e depois o responsável pelo ataque cobra resgate para liberar esses dados. Tá claro? Seria um bot? Não, bot é um robô. Tá? Bot é um robô. É justamente esse bot que transforma o teu computador num zumbi. Ele vai controlar, esse bot controla remotamente a tua máquina, tu não vai saber que está sendo controlado, tá? Tu não vai perceber nenhum comportamento diferente na tua máquina. O computador fica um zumbi na mão, justamente desse bot, do cara que está controlando. Um adware, não. Um adware é um spyware. E ele fica no aparelho replicando propaganda, tá? Você geralmente vê isso quando você baixa muito software gratuito nessas lojas de aplicativos, né? O cara que fez o software, ele precisa comer, mano, ele precisa viver de alguma forma. Aí ele não te cobra para você baixar o aplicativo, então eu não baixaria aquela porcaria pagando de jeito nenhum. Mas é grátis, mano. A palavra grátis te atrai, só que não existe almoço grátis. Ele vai vender espaço de publicidade nesse software que é reproduzido pelo adware, tá? É como ele vai sobreviver. Tá? Só que aí, o que acontece? Tu abre mão da tua privacidade, da tua segurança em nome de economizar uns caraminguagens, de um software que às vezes nem um joguinho bem chatinho. Deu pra entender? Tá? Então seria um spyware que fica no teu computador, no teu aparelho replicando propaganda. Então, a oitava questão, a gente fica com uma assertiva correta. A letra A é um RAT, é um RAT, é uma ferramenta de acesso remoto profissional. Vamos ver nossa nona questão, tá? Mano, tá dando para entender legal? Tá gostando da nossa correção aqui? Tá entendendo? Bacana? Deixa um comentário aí, olha, eu entendi, foi bacana, olha, não entendi nada. Deixa um comentário aí pra gente. Tá claro? Vamos lá. Ao se imprimir um texto no LibreOffice Writer, usando-se a opção seleção, o software irá... Beleza, olha só. Não só no LibreOffice, mas também no Writer, se você usar, digamos, o Word do Microsoft Office, você pode imprimir somente aquilo que você selecionar. Você não é obrigado a imprimir toda uma página, todo um documento. Você não é obrigado. Queres imprimir ali somente uma linha, um parágrafo, uma foto, um gráfico? Seleciona. Vai lá, seleciona, manda imprimir somente a seleção. Ele vai lá e imprime só aquilo que você selecionou. Isso é bastante interessante, sabe aonde? Só para te dar mais informação. Isso é bastante interessante na internet. É na web. Eu já vi pessoas abrindo páginas da web e precisando de alguma coisa que está ali naquela página impresso. Às vezes é uma receita, às vezes é uma citação, tá? Aí o que a pessoa faz? Se ela precisa daquilo impresso, ela vai lá na ferramenta de impressão do browser e manda imprimir. Mano, aí dá até dó. Por quê? Toma ali a impressora, puxar papel. Toma ali a impressora, puxar papel. Toma ali a impressora, puxar papel. E só de sacanagem, na última folha, a impressora puxa uma folha limpinha, mano. Ela não imprime nada, mas grava a URL no cabeçalho e no rodapé. Me dá mais uma folha aqui para eu gastar. Eu não tô pagando. Não precisa tu fazer isso. Abriste uma página da web,
Precisas ali de uma receita, por exemplo. Uma receita, uma citação, seleciona. Seleciona a receita, Ctrl P, tá? Tecla Ctrl P, que é a tecla de imprimir, e marca ali, olha, imprimir só a seleção. Ele vai lá e imprime só a receita que você selecionou na página. Não imprime mais nada. Tá claro? Oh, Justo, é assim? Mano, é assim. Economiza papel, economiza tinta. Tá claro? Então tu pode mandar imprimir seleção. Então aqui no Write é a mesma coisa. O que tu selecionar, mandar imprimir, vai ser impresso só o que tu selecionar. Então ele coloca aqui o seguinte. O que vai acontecer ao se imprimir um texto no LibreOffice Writer usando a opção seleção do software, ele vai imprimir um dado intervalo de páginas do documento? Não. Para você imprimir um intervalo de páginas, é como você diz para ele quais são as páginas do documento que você quer que ele imprima. Por exemplo, digamos que o meu documento eu quero que imprima a página 3, eu coloco lá, eu escrevo, tá? Eu digito. Página 3, vírgula. Eu quero também a página 7, vírgula. A página 10, até a página 18. Eu faço isso aqui, olha. Tá? O que eu estou dizendo para o programa? Olha, nesse documento, imprime para mim somente a página 3, a página 7, a página 10. Para eu não colocar 11, 12, eu coloco da 10 até a 18. Acabou, ele vai imprimir só essas páginas para mim. Mas isso aqui é eu mandando ele imprimir um intervalo. Isso aqui não é questão de imprimir com seleção. Então, esquece a letra A. Letra B. Imprimir apenas a última página alterada do documento. Também não, tem nada a ver, tá? Imprime todas as páginas do documento. Não, eu mando imprimir tudo, tá? Imprimir as páginas informadas pelo usuário. Não, tá aqui, olha. As páginas que eu informei tá justamente aqui. Imprimir uma parte do documento que estiver selecionada pelo cursor. Positivo, tá? Eu seleciono e mando imprimir apenas a seleção. Então, nona questão, tá? A gente fica como assertiva correta. A letra E, tá? A letra E, tu vai imprimir somente a seleção que você fizer. Vamos ver nossa 10ª questão. No programa Microsoft Outlook, para o envio de uma mensagem de e-mail com cópia para um determinado endereço, mantendo-o visível a todos os demais destinatários, é utilizado o campo, olha, está explícito no edital da PM do Pará, né? Correio eletrônico. Para você mandar um e-mail, você tem que preencher o cabeçalho do e-mail, tá? Os e-mails você pode responder a todos e encaminhar. Para poder enviar um e-mail, você vai ter que preencher primeiro o campo para. O campo para não tem segredo. O campo para é para quem você quer enviar um e-mail. Eu quero enviar um e-mail para você. O que eu faço? Pego o teu e-mail e preencho aqui no campo para. Pronto, envio o e-mail para ti. Só que faça de conta que a gente tem um amigo próximo. E eu quero que esse nosso amigo receba uma cópia do e-mail que eu estou te enviando. O que eu faço? Pego o e-mail desse nosso amigo e preencho ele no campo CC. O que significa CC? CC significa cópia carbono. Por que cópia carbono? Porque isso vem do inglês, carbon copy, cópia carbono, tá? Só que abrasileirou e virou com cópia. Tá errado? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então é com cópia ou cópia carbono. Esse campo eu preencho quando eu quiser que alguém seja destinatário de cópia. Eu vou enviar um e-mail para você. Eu preencho o seu e-mail aqui no campo para. Mas eu quero que o nosso amigo receba uma cópia. Eu pego o e-mail dele e preencho no campo com cópia, ou cópia carbono. O que vai acontecer? Os dois vão receber o e-mail. Você como destinatário principal, nosso amigo copiado no e-mail. Tá claro? Mas faça de conta que nós temos um outro amigo, né, que é o dono de uma empresa, o nosso outro amigo, desculpa, que eu quero que ele receba uma cópia do e-mail que eu estou enviando para você. Mas eu não quero que você nem o nosso amigo saibam que ele foi destinatário. O que eu faço? Pego o e-mail dele e preencho o endereço de e-mail dele e preencho no campo CCO, no campo cópia carbono oculta ou com cópia oculta. O que vai acontecer? Os três vão receber o e-mail. Você, como destinatário principal,
o nosso amigo, tá? Em comum, copiado no e-mail, e o nosso outro amigo, que é dono de uma empresa, vai receber o e-mail. Mas nem o nosso amigo nem você vão ficar sabendo que ele foi destinatário de cópia. Por quê? O e-mail dele é omitido do cabeçalho do e-mail. Então, nem você, nem o nosso amigo próximo vai saber que ele foi destinatário. Tá claro? Gilson, por que essa frescura? Eu não posso pegar todo mundo e jogar no campo para? Pode, óbvio que pode. Mas por que não é indicado você fazer isso? Você encher o campo para de destinatários. Porque você corre o risco do seu e-mail, quando chegar no servidor de e-mail, ser confundido como e-mail de massa. O que é um e-mail de massa? É como são classificados os spams. O que é um spam? Aquele e-mail desejado que lota a tua caixa postal, geralmente não sabe quem te enviou aquilo. Um spam é identificado justamente na entrada do servidor. Quando o e-mail vai entrar no servidor, na caixa postal do usuário, né, o servidor vai lá e lê o cabeçalho do e-mail. Se tiver muita gente no campo para, ele pode entender que aquele e-mail é um spam. O que ele faz? Ele impede que aquele e-mail entre na caixa de entrada. Às vezes ele desvia para lixo eletrônico, às vezes ele desvia para a caixa de spam. Não sei se você já recebeu ou enviou um e-mail para alguém. Não, eu não recebi o e-mail. Tá, dá uma olhada na caixa de spam, o e-mail tá lá? É porque ele foi confundido com um e-mail de massa. Tá claro? Então não é indicado que você jogue todo mundo no campo para. Você pode justamente distribuir dessa forma. Deu para entender? Bacana? Só que o e-mail que eu enviei para você, você pode responder a todos e encaminhar. Se você escolher responder esse e-mail, você vai responder esse e-mail para mim, que te enviei o e-mail. Se você escolher responder a todos, você vai responder o e-mail para mim e para o nosso amigo aqui em comum. Lembra que ele foi copiado no e-mail? Gilson, e o nosso amigo que é gerente daquela empresa? Ele não vai receber a resposta. Por quê? Lembra que o e-mail dele foi omitido do cabeçalho do e-mail? Então, só eu e o nosso amigo vamos receber a resposta se você escolher responder a todos. Agora, se você resolver encaminhar a tua resposta, tu pode mandar para ele. Tá? Tu encaminha para quem tu quiseres. Deu para entender? Tá claro? Então ele diz aqui, olha, manda sua mensagem de e-mail com cópia para um determinado endereço, mantendo-o visível a todos os demais destinatários. É utilizando o campo CC. Ele coloca aqui o campo BCC. O que é o campo BCC? BCC é o CCO traduzido. Se você pegar um programa que ainda não foi traduzido do inglês para o português, o campo CCO aparece como BCC. Blind Carbon Copy. Cópia carbono cega. Cópia carbono que ninguém vai ver. Tá claro? Com cópia, a cópia que ninguém vai ver. Tá? Mas isso aqui corresponde ao campo CCO, mas não. Você vai colocar o e-mail no campo anexar? Não, de jeito nenhum. No campo CC, positivo, olha. Tá? Assertiva correta, letra C. No para, não, destinatário principal. No assunto, mano, você nem é obrigado a preencher o assunto. O assunto é opcional, você preenche o assunto do e-mail se você quiser. Então, 10ª questão, a gente fica aqui como assertiva correta, tá? A letra C. Beleza? Deu para entender legal? Tá? Vamos ver. Acabou. Meu querido, eu do fundo do coração, sério, eu espero que essas informações sejam de grande valia para você que está se preparando para o concurso público da PM do Pará, tá? Esse esforço que a gente está fazendo, essa ferramenta que a gente está trazendo, não tem um outro objetivo aqui, a não ser fazer com que você tenha uma facilidade maior com essa disciplina que é informática, que para quem vai fazer o concurso público da PM do Pará é uma novidade. A PM do Pará nunca estudou informática, né? Tinham outras disciplinas nos certames anteriores. Mas tu tá vendo que não é um bicho de 7 cabeças. É inclusive mais acessível do que muitas outras disciplinas que foram cortadas do edital, tá? Então eu espero que isso te ajude, que isso leve você à tua aprovação, que você realize o seu sonho e se torne, tá? Aí um soldado da Polícia Militar do Pará, tá? Uma briosa corporação, uma coisa mais linda é a Polícia do Pará, tá ok? Se você ficou comigo até agora nesse vídeo e gostou do vídeo, considera aí a opção de se inscrever no canal. Se inscreve no nosso canal. Gostou do vídeo? Deixa um like aí pra gente. Tem que ter essa mendigância, mano. É fundamental até mesmo pra gente se manter na plataforma, tá? A gente não tá ganhando nada com isso, eu pelo menos, meu canal não é monetizado, tá? A gente não tá ganhando nada com isso, tá trazendo mesmo, geralmente, como uma ferramenta para te ajudar nesse objetivo. Então deixa um like aí pra gente,
tá? Incentiva a gente a sempre continuar fazendo isso. Dá um comentário aí, deixa pelo menos um oi. Sabe de alguém que vai fazer o concurso público da PM e ele ainda não conhece o nosso canal? E compartilha esse vídeo com ele. E se inscrever, ativa esse sininho, porque toda vez que a gente postar vídeo aqui, o YouTube vai lá e te avisa. Tá ok? No mais, eu só desejo que Deus te abençoe. Deus te abençoe e te ajude nessa empreitada, tá ok? A gente não vai parar por aqui. Agora a gente não para mais, sempre vai estar trazendo vídeo. Então, se for o caso, muito obrigado pela tua atenção. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Querendo Deus.